É menos arriscado um menino de 16 anos ir ali na esquina comer uma pizza com os amigos do que ele estar sozinho, por exemplo, numa plataforma como o Discord, né? E aí isso tudo vem fazendo com que essa violência se multiplique, escale e que os jovens sejam claramente mais facilmente cooptados por criminosos. Bem-vindos ao Café com Pais, o podcast da Universidade de Paz. Sou Ana Luísa Meirelles e junto com o Dr. Vimer Botura, mergulhamos na parentalidade e nas relações entre pais e filhos, convidando pais e especialistas da área para as nossas conversas. Nosso programa oferece insights práticos e conteúdo para fortalecer laços familiares e o seu desenvolvimento pessoal. A cada episódio exploramos estratégias e compartilhamos experiências que ajudam a criar um ambiente familiar mais amoroso e compreensivo. Junte-se a nós para aprender, crescer e desenvolver suas relações familiares. Pais, educadores e cuidadores, preparem-se para uma jornada esclarecedora pelo mundo da justiça infanto-juvenil e os desafios da era digital. Neste episódio imperdível, a juíza Vanessa Cavalieri, da Vara da Infância e Juventude do Rio de Janeiro, nos guia pelos meandros legais e emocionais que envolvem a proteção de nossas crianças. Descubra como o sistema judicial lida com a vulnerabilidade familiar, os perigos do mundo online e como podemos criar um ambiente seguro para o desenvolvimento de nossos filhos. Este é um episódio que todo pai, mãe e educador precisa ouvir. É com grande honra que recebemos hoje a juíza Vanessa Cavalieri, juíza da Vara da Infância e a Juventude da capital do Rio de Janeiro. Ela não é apenas uma profissional dedicada à proteção dos direitos das crianças e adolescentes, mas também a mente brilhante por trás do protocolo Eu Te Vejo. Sua vasta experiência em casos de vulnerabilidade familiar, desafios tecnológicos e os impactos da violência no desenvolvimento infanto-juvenil a torna uma voz indispensável em nossa conversa sobre criação e educação na era digital. Bem-vinda, Vanessa. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui e agradeço imensamente a oportunidade. Obrigada a nós que agradecemos. Bem-vinda. Antes, quero pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal e compartilhem nosso conteúdo para nos ajudar que esse conteúdo alcance muitas pessoas. E ative o sininho para receber as novidades. Eu sou Ana Luísa Meirelles, mãe, empresária e educadora parental, e tenho aqui comigo o Dr. Vimer Botura, meu sócio, psiquiatra, psicoterapeuta, especialista em famílias, infância e adolescência. Somos fundadores da Universidade de Paz. Vanessa, o que a inspirou, ainda jovem, a escolher a carreira jurídica e, em particular, se dedicar à área da infância e juventude? Bom, eu decidi fazer faculdade de Direito, eu tinha 14 anos, né, assim, e na época eu estava muito em dúvida entre jornalismo e direito, psicologia, eram as minhas 3 objetos ali de flerte. Mas eu venho de uma família de pessoas da área jurídica e houve uma influência mesmo de primas mais velhas que já tinham feito direito, que tinham passado em concurso e tal, e aí eu fui por esse caminho. Mas eu sempre tive muita vontade de mudar o mundo, sabe? Assim, eu lembro que quando eu estava na dúvida entre jornalismo, eu pensava assim, eu vou escrever umas reportagens assim, que vão, sabe, mudar o mundo e tal. Acho que essa coisa meio idealista de querer ser uma atriz da mudança sempre teve dentro de mim. E aí, na faculdade, eu me apaixonei pelo direito, assim, pela oportunidade, pela possibilidade de realmente trazer justiça para as pessoas menos favorecidas, de tornar o mundo um lugar menos desigual, né? De ser ali alguém, uma voz pelas pessoas mais fracas, assim, isso me encantou. Eu ingressei na Defensoria Pública no Rio de Janeiro com 23 anos, logo que eu me formei. Fiquei 4 anos na defensoria e aí eu comecei a perceber que o meu poder de fazer essa mudança, de trazer esse impacto, era muito limitado como defensora pública e eu queria poder fazer mais. Então, assim, alguns casos que eu atuei como defensora e que eu não concordava com o que o juiz tinha feito, ou que eu trabalhei com juízes que foram profundamente inspiradores, me levaram a, então, querer fazer concurso para magistratura. Eu estou há 20 anos da magistratura, eu passei com 27 anos, e eu fiquei 10 anos atuando em outras áreas. Aí eu meio que caí de paraquedas na infância. Nunca foi um desejo meu trabalhar com crianças e adolescentes. Eu nunca achei que eu tinha vocação para essa área. Acho que eu estava enganada.
Mas aí, por circunstâncias da vida, né, questões de carreira, de possibilidades de remoção, de ficar próximo de casa e tal, eu acabei indo para a infância. E aí, quando eu cheguei na infância, assim, foi uma paixão avassaladora, assim. Hoje eu acho que eu tenho a oportunidade de ser uma pessoa muito privilegiada de trabalhar com alguma coisa que me dá propósito, né. Então, além de eu ser uma pessoa que tem uma carreira importante, assim, né, uma carreira que eu amo e que enfim, que tem uma série, né, de benefícios, tem uma estabilidade, uma remuneração digna e tudo mais, eu tenho a oportunidade que poucas pessoas têm de, com o meu trabalho, né, com a minha carreira, meu trabalho, meu dia a dia, também ser alguém que vai ajudar os outros e tornar o mundo um lugar um pouco mais justo, menos desigual, um pouco mais pacificado e feliz. Nossa, que lindo ouvir isso, né? E como você conseguiu realmente e está nessa posição de um papel importantíssimo e que está realmente fazendo muita diferença e que você consegue, né? Ou seja, também trazer essa comunicação e essa informação de uma forma maravilhosa. Eu queria que você aproveitasse e contasse aqui como que é exatamente o seu trabalho como juíza. O meu dia a dia, que você diz. Como O que que eu faço? isso? Eu atuo lá no Rio de Janeiro, eu atuo na Vara da Infância e Juventude, que é a vara, né, o órgão jurisdicional responsável por julgar os atos infracionais dos adolescentes da cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, os crimes cometidos por pessoas menores de idade. Então, entre 12 e 18 anos, 12 anos completos até 18 incompletos, é o que a lei, né, o ECA, define como a fase da adolescência, legalmente falando, embora a gente saiba que aí para a ciência, para a medicina, isso é um pouco mais elástico. E se alguém comete um crime nessa faixa etária, a gente chama esse crime do adolescente de ato infracional. Uma palavra diferente para a mesma coisa, né? Sim. E aí, na Vara da Infância e Juventude, da qual eu sou a juíza titular, é a única vara da capital do Rio, é que eu decido, então, o que vai acontecer com esses jovens. E aí eu recebo os casos, eu marco audiências, eu escuto testemunhas, vítimas, interrogo adolescentes, escuto as famílias e decido o que vai acontecer com esses meninos. É um trabalho intenso, né? E bastante desafiador. E emocionante. Sim, a gente tem histórias muito, muito bonitas, assim, e outras nem tanto, né? Mas sim, é um trabalho que mexe muito com a gente. Temos visto um aumento alarmante na violência envolvendo jovens. Na sua experiência, quais são as principais causas desse fenômeno e como o sistema judicial está respondendo? Então, eu gosto sempre de falar, e assim, para mim isso é um ponto de partida inarredável, assim, algo que eu sempre repito e que eu acho que é a minha visão da violência. A violência não é o problema, a violência ela é um sintoma. Enquanto a gente focar em acabar com a violência ou diminuir a violência olhando só para a violência, a gente não vai conseguir avançar. E é isso que a gente tem feito desde sempre, né? A violência é um sintoma, ela é uma forma equivocada, trágica de reagir a uma necessidade legítima não atendida, né? A necessidades legítimas não atendidas. Então, sim, a violência tem aumentado entre crianças e adolescentes porque eles estão com as necessidades muito desatendidas. E aí eu acho que a gente precisa falar do quanto as famílias estão disfuncionais, né? A família é o primeiro lugar, não é o único, mas é o primeiro lugar de cuidado das crianças e as famílias estão deixando de ser esse lugar de cuidado. Eu sempre repito que assim, a gente vive uma crise na parentalidade hoje em dia. Eu sou mãe dessa geração de mães, eu tenho 2 filhas adolescentes e a minha geração de pais e mães é uma geração que se perdeu nesse lugar de o que o adulto dentro de casa, o adulto da família é responsável por fazer, né? A gente vê as famílias, às vezes parece que tem um monte de adolescentes vivendo juntos e não tem adulto na sala, né? Então assim, aí se não tem adulto, quem é que está atendendo as necessidades das crianças e dos adolescentes? Necessidade de cuidado, necessidade de afeto, necessidade de corregulação em momentos de crise. Então, assim, a gente vê as crianças extremamente negligenciadas, a gente vê uma educação muito permissiva, sem limites, sem proibição, uma
forma de educar em que a frustração é algo a ser evitado a qualquer custo. E a gente sabe que a frustração ela é tão importante, né? Para criar resiliência, né? Então, assim, tem uma questão familiar e tem outras questões, né? Eu acho que a escola também, o ambiente escolar está muito adoecido. As relações de afeto entre pares, elas estão muito precárias. E acho que nesse cenário aí que já não é bom, entra a cereja do bolo, que é o acesso precoce e não supervisionado à tecnologia. Que é esse ambiente livre e que pode ser muito perigoso, né? Muito, assim, eu acho que as famílias, elas... Até hoje de manhã eu estava falando numa escola e aí perguntei para as famílias, assim, se adolescente pode sair sozinho, né? E aí todas as mães e pais de adolescentes falam que não. Falei, mas para lugar nenhum, não, para lugar nenhum. E aí, assim, tem esse abismo, né? Essa incoerência entre meu filho não pode ir para lugar nenhum sozinho, no mundo Porque tá presencial, porque está muito perigoso, mas fica completamente sozinho no ambiente digital, como se fosse mais seguro. E não é, né? Na verdade, eu acho mais perigoso. É menos arriscado um menino de 16 anos ir ali na esquina comer uma pizza com os amigos do que ele estar sozinho, por exemplo, numa plataforma como o Discord, né? E aí, isso tudo vem fazendo com que essa violência se multiplique, escale e que os jovens sejam claramente mais facilmente cooptados por criminosos. Sim. E a gente está exatamente, nós como Universidade de Paz, com esse propósito, né, de poder ajudar e trazer informação e apoio para os pais, porque a gente entende realmente esse gap, né, de um extremo relação autoritária que talvez nós vivemos e que foi para um extremo permissivo ou até negligente. Sim. E que precisamos achar esse caminho do meio e para isso, ou seja, que a gente trabalha para levar esse conteúdo, essa informação e esse apoio para os pais, para poder, ou seja, trazer essa conexão, né, Vimer, esse vínculo com os filhos, com os jovens, em toda essa faixa etária. E mais ainda, né, Vanessa, ou seja, que os pais possam curtir essa família, né? Então, acho que é trazer um pouco essa sensação de que família não é um dever, né? Ser pai e mãe não é um dever, é um direito. E quando esse pai e essa mãe se entregam a essa parentalidade, a essa conexão, quanto que eles aproveitam, quanto que eles curtem isso. É lindo, né? É a falta da escuta, a falta da observação, da percepção do outro. Te vejo, né? Falta os pais perceberem a pessoa das crianças, né? Dos seus filhos. E isso não se critica aqui essa questão. A gente quer dar instrumentos para que as pessoas possam olhar mais a fundo, né? E a postura crítica não ajuda. Sim. Pelo contrário, gera timidez, gera vergonha, gera culpa. E a culpa culpa e vergonha são sentimentos que as pessoas querem se livrar e para se livrar jogam para outros. Então, assim, enquanto as pessoas encontrarem culpa em outras pessoas, fora delas, nas instituições, na sociedade, enquanto elas encontram culpa ali, elas não se resolvem. É preciso trabalhar, então, dando para os pais tranquilidade para que eles possam, inclusive, errar. Porque sem culpá-los, sem gerar vergonha, porque tudo gera atitude defensiva. Você falou muito bem, a violência é uma resposta, é um sintoma de algo que está faltando por trás disso. Essa é a verdade, né? E olhar para isso, infelizmente, pouca gente está olhando, né? Muita gente fala muito do que está à mostra na mídia comum, convencional, e de dificuldade em se aprofundar na compreensão do fenômeno, né? A gente está com um fenômeno que aconteceu, que é essa série da Netflix, Adolescência, que tem causado muita discussão. Na sua opinião, ela retrata fielmente a realidade ou é uma dramatização exagerada? E qual mensagem importante você acha que ela passa para os pais? Eu acho que a série é muito fiel à realidade, assim, eu acho até light, se eu comparar com os casos que têm chegado à justiça, não desde agora, mas aí já desde um pouquinho antes da pandemia, a gente já estava recebendo esses casos, e depois da pandemia começou a chegar com força total, casos que têm relação entre o uso da internet e das redes sociais por adolescentes, aí lá tem um crescente da violência extrema, e isso muitas vezes acaba saindo da internet e indo pro real, pro presencial, né? Como ataques em escola, homicídios e outros tipos de crime.
Então eu acho que assim, é muito real o que está acontecendo e eu acho que é interessante o fato que a série é inglesa, né, não é uma série brasileira, porque esse fenômeno não é um fenômeno local, ele não é um problema cultural de um país X ou Y, isso é um problema que eu considero geracional, né? É um problema desse momento que a gente está vivendo como humanidade, dos adolescentes que estão adolescendo neste momento, que são crianças que foram criadas já substituindo o livre brincar pelas telas, como o Jonathan Haidt bem fala no livro dele, e dessas famílias que deixaram por conta das telas, achando que estão seguros, né? E eu acho que o grande mérito dessa série, no meu modo de ver, é realmente dar esse soco no estômago das famílias de forma muito pulverizada, né? Não, porque a gente faz um trabalho de formiguinha, mas a série tem uma abrangência, assim, impressionante. Eu estava vendo que não sei quantos países a série foi o número 1 mais visto da Netflix da semana passada, né? Ela impactou, ela não só se fala nisso, não se fala só nisso só no Brasil, mas no mundo todo só se fala nessa série, porque realmente as famílias perceberam que o problema está dentro de casa, que não é um fato isolado que acontece com alguém muito vulnerável, com uma família muito desajustada, com um menino que é psicopata, ou que está passando fome, ou que mora numa comunidade. É um problema que poderia ser dentro da nossa casa, poderia ser o amiguinho do nosso filho, o vizinho do prédio, alguém que vai no clube que a gente vai, né? E que os pais estão falhando no seu dever de, como o doutor falou, de perceber o filho, de ver o filho, para usar a expressão que a gente usa no nosso projeto, que é o protocolo Te Vejo. Os pais olham e não veem o que está acontecendo. Eu acho que é uma qualidade dessa série, embora eu tenha muitas críticas à qualidade da série, eu entendo que ela é um fenômeno de publicidade muito grande, tanto que todo mundo viu e nós estamos falando dela e vamos gerar mais gente assistindo, mas acho que você fez um comentário importante. Ela mostra um fato que ocorre numa família convencional. A gente vê um filme, às vezes, que mostra um fenômeno ocorrendo num lugar extremo, num lugar incomum, e aquilo não sensibiliza. Essa qualidade tem esse filme, realmente mostra um ambiente familiar convencional e onde acontece a coisa, né? Então, esse aspecto é muito importante e positivo nessa série. Uhum. O cyberbullying tem se tornado um problema sério. Quais são as implicações legais para os pais de crianças que praticam cyberbullying? E como podemos proteger nossos filhos de serem vítimas? Bom, o cyberbullying desde janeiro de 2024 é um crime, né? Antigamente a gente reconhecia como sendo uma violência praticada no âmbito escolar, mas não era crime. Agora é crime, inclusive é um crime mais grave do que o bullying presencial. Então, um adolescente que pratica cyberbullying, ele pode ser responsabilizado através da justiça penal juvenil ou justiça infracional, são expressões sinônimas, e receber uma medida socioeducativa, dependendo da gravidade do que aconteceu, até perder a sua liberdade, dependendo das circunstâncias. E os pais desse adolescente que faz cyberbullying, ou de uma criança menor de 12 anos que faça cyberbullying, podem ser responsabilizados civilmente. O que significa isso? Eles podem ser condenados a arcar com as consequências patrimoniais daquele dano causado. Então, eles podem pagar uma indenização por danos morais, eles podem ter que pagar um tratamento psicológico ou psiquiátrico à vítima. Se a vítima, por exemplo, atenta contra a própria vida em razão do cyberbullying e fica com uma sequela, os pais podem ter que pagar uma pensão para essa vítima. Então, é uma responsabilidade civil. E isso perdura até que o filho faça 18 anos. Então, tudo que os filhos menores de idade fazem que causa dano a outra pessoa, os pais respondem até que os filhos façam 18 anos. E a escola tem alguma responsabilidade sobre isso? A escola também tem responsabilidade, tá? Assim, claro que a responsabilidade primária, ela é das famílias, que tem, inclusive, a obrigação de monitorar o que os filhos fazem no ambiente digital. Então, se dão um celular para um adolescente ou para uma criança e ele está lá num grupo de WhatsApp da escola, usando esse celular que foi comprado pelos pais para fazer cyberbullying, ofender, mandar figurinhas vexatórias, xingar, incitar automutilação, incitar suicídio. E obviamente que os pais têm que monitorar isso e conforme for, até cortar o uso dessa tecnologia que está sendo usada para o mal, para cometer crime. Agora, a escola precisa atuar também na forma de mediar esse conflito, né? De mediar essa violência que está acontecendo. Porque
O que eu sinto que as escolas muitas vezes têm dificuldade é de entender que por que o cyberbullying acontece no ambiente virtual, algumas escolas acham que isso não é escola, não é responsabilidade da escola, porque ele não está na sala de aula, ele não está dentro do pátio, ele está num celular, num computador. Só que os muros da escola não são mais os muros da escola, né? Hoje em dia, esses muros da escola, eles saíram daquelas 4 paredes, onde fica o imóvel, onde a escola funciona, e eles estão dentro de casa, eles estão nas interações entre os alunos que acontecem também no ambiente virtual. Então, é evidente que se você tem lá o grupo de WhatsApp da 6B, e nesse grupo de WhatsApp da 6B, que é o 6º ano, alunos ali de 12 anos, estão expondo alguém, estão xingando alguém, estão humilhando, estão praticando racismo, estão mandando figurinha com símbolos nazistas. E isso repercute na relação entre eles, porque isso que acontece no virtual vem pro real. É aquela pessoa que está sendo exposta é excluída, o outro dá risada e tudo mais. Isso é um problema da escola. Isso é um problema de relacionamento entre os alunos e a escola tem a obrigação de agir para prevenir e enfrentar esse cyberbullying. Né? E o que eu vejo é muitas escolas se omitindo. Eu recebi outro dia uma mensagem de uma mãe que inclusive printou o que aconteceu e me mandou os prints. Ela tem um filho que está no espectro autista, um menino de 13 anos, e ele no grupo de WhatsApp da turma, dos alunos da turma, recebeu mensagem. Ele sofre cyberbullying nesse grupo, e um menino que recorrentemente faz cyberbullying com ele escreveu assim: seu autista se corta, se mata. E aí ela printou essas mensagens e levou para a escola. E a escola falou: olha, a gente não pode fazer nada porque não foi na escola. Olha aí, o horário que ele postou isso foi à noite, ele estava em casa. Quer dizer, essa postura dessa escola, ela é totalmente inadmissível. A escola tem responsabilidade. Ela é corresponsável, embora secundária. Ela é corresponsável e ela responde pela omissão. E você acredita que expulsar o aluno da escola é uma solução? Eu acredito que expulsar é uma péssima solução. Tá? Principalmente porque quem faz bullying também precisa de ajuda. Né? O comportamento de quem faz bullying é também um pedido de socorro. É aquela violência que é um sintoma de que alguma coisa não tá bem, não está nada bem. O que a gente vê frequentemente quando a gente começa a atuar em casos de bullying ou cyberbullying é que o bully, o agressor, ele muitas vezes é uma criança ou adolescente que sofre negligência parental frequentemente. Assim, eu tive um caso de uma escola recentemente que eu conversando com a psicóloga da escola sobre um caso de um menino que fazia bullying, ela falou assim: ele está 3 semanas sem ver os pais. Os pais viajam a trabalho, depois viajam a passeio, e ele fica com a babá e o motorista. E aí ele faz bullying na escola. Não é por acaso, isso não vem do nada. Ou crianças e adolescentes que passam por violência psicológica em casa, como se fosse um bullying, né? Não é bullying que os pais fazem, porque o bullying é uma violência entre pares, mas um assédio moral, um abuso emocional dos pais contra os filhos. Então os pais humilham, os pais dizem que ele não serve para nada, os pais muitas vezes agridem fisicamente, e aí ele se submete a essa violência em casa, porque ele está numa relação de desigualdade, de poder, de força, mas na escola ele consegue reverter e aí ele passa a reproduzir esse comportamento violento ou abusivo com quem está mais fragilizado. E numa situação dessa, como você deu esse exemplo, como que a escola deveria reagir recebendo essa informação de uma mãe, por exemplo? Então, no protocolo a gente tem um conjunto de estratégias de ações para enfrentamento do bullying e do cyberbullying. Então, a vítima relatando, a família da vítima relatando o que está acontecendo no episódio, a escola precisa chamar a família do agressor para uma reunião, uma conversa, e relatar o que está acontecendo, e tentar entender o que aquela família está passando, porque nem sempre a escola sabe o que está acontecendo com aquela família. Né? E aí a gente propõe que seja feita uma conversa mediada pela escola entre as duas famílias, a família da vítima, a família do agressor, para que se possa chegar, né, a um mapeamento aí das necessidades, entender a extensão do dano causado e pensar na responsabilização possível para aquele agressor e sua família. Né? Então, às vezes, dependendo do caso, basta um pedido de desculpas ou uma troca de turma do agressor, preferencialmente, né? A vítima nunca deve ser mudada de turma, sim, a não ser que ela queira, porque senão ela é duplamente punida, exatamente. E pensar em práticas restaurativas e estratégias que possam resultar
uma mudança mesmo de cultura, né? E o que é importante também quando acontece um bullying, assim, que poucas escolas conseguem entender isso e conseguem agir dessa forma. O bullying é uma violência que sempre tem plateia. O bully, o agressor, ele precisa da plateia, porque essa atitude do bullying, ela tem uma finalidade de demarcar território, né? Então ele precisa que isso seja visto por outras pessoas, por aquele grupo, aquela comunidade, audiência, que tenha plateia, audiência, para quê? Para que ele, então, fique nessa posição de intimidação coletiva. É uma intimidação coletiva. Você tem uma vítima direta, mas a plateia assiste aquilo e fica com medo ou respeitando aquele agressor que assume uma liderança no grupo. Uma liderança ruim, negativa, mas assume. Omissa. Então é muito importante que quando acontece um episódio de bullying, o trabalho seja feito também com a plateia. Porque o que eu vejo é que as escolas às vezes fazem com a vítima, com o agressor, mas não fazem com a plateia. Às vezes tem escolas onde a vítima do bullying não aguenta mais sofrer, apanhar, ser humilhada e muda de escola. E aí as escolas não dão uma palavra com quem fica, não se toca no assunto, é como se nada tivesse acontecido. Todo mundo sabe que aquela aluna, aquele colega saiu da escola porque sofria bullying, mas não se fala no assunto. Então é importante fazer o trabalho, porque a melhor forma da gente mudar esse cenário e evitar o bullying é mobilizar a plateia, né, como um esquadrão de bullying, né, identificar na plateia quem são os alunos mais empáticos, mais corajosos, que conseguem se opor, que pode ser um grupo de apoio para o oprimido e treinar esses alunos para fazerem isso. Sim, esse nome que você falou, esquadrão anti-bullying, é perfeito. E acho que é isso mesmo, inclusive nessa relação dos pais com os filhos, e nessa troca, e nessa explicação de quando vê, né, que tem alguém que está com algum desafio, como na verdade, ao invés de se colocar na plateia, que consiga, né, ali perceber e ajudar ou apoiar ou pedir ajuda para um adulto. Sim, exatamente. Uma coisa que funciona muito nas escolas é criar espaços seguros de relatar essa violência. Então, é importante identificar um adulto de confiança dos alunos. E esse adulto de confiança não necessariamente é quem a escola indica como sendo o adulto de confiança. Geralmente não é uma pessoa que tem muito poder dentro da escola, né? Então, às vezes, assim, raramente é a diretora, a coordenadora. Muitas vezes é, assim, um inspetor, uma inspetora, um professor de educação física, a moça do banheiro, a assistente, exatamente. Alguém que está ali, a bibliotecária, alguém que está ali quase invisível dentro da escola, mas que os alunos se sentem mais confiantes para ir lá conversar, relatar o que está acontecendo. É muito importante assegurar o anonimato do relator dessa violência, porque se eles acharem que vão ser expostos como né, delator X9, lá no Rio chama X9, não sei se fala aqui assim também em São Paulo, caguete, né, eles não falam. E uma coisa que tem funcionado, que a gente recomenda no protocolo, é que a escola crie caixinhas para depositarem relatos anônimos por escrito e deixa essas caixinhas espalhadas em locais de pouca circulação de alunos, de forma que possa ser depositado ali o papelzinho sem ninguém ver. E aí isso faz com que muitos alunos que estão ali sofrendo de ver a situação de violência que está acontecendo com o colega, mas que não tem nenhuma coragem de falar, possam escrever, relatar o que está acontecendo, não precisam assinar o nome e colocar nessa caixinha que depois aquilo rotineiramente, diariamente vai ser lido pela coordenação e eles precisam adotar as providências. É importantíssimo você trazer todo esse formato, né, Wimmer, deixando claro, tanto para as escolas como para os pais, inclusive o que eles podem e devem buscar de apoio da escola, e também, ou seja, um pai que tem um desafio ou que percebe algo estranho, que talvez não esteja relacionado à escola, o que ele deve fazer? Você diz em que sentido? Assim, que ele vê Ou se ele percebe que o filho está utilizando, ou que o filho talvez está sendo ameaçado. Se há alguma coisa que o filho está, algum conteúdo que o filho está consumindo que é criminoso, que é inadequado, assim, ele pode bloquear, né? Bloquear o acesso, até se for o caso, tirar o celular temporariamente, restringir o acesso a redes sociais. Eu acho que é muito importante os pais usarem um aplicativo de supervisão, de controle parental, monitoramento parental. Os aplicativos se chamam de controle parental, né? E tem vários. Eu acho muito bom o Custódio, acho que é o que funciona melhor de todos os que eu já testei, mas pode ser qualquer um, desde que tenha algum. E com esse aplicativo, restringam os conteúdos que são inadequados para cada faixa etária, né? Agora, se o filho foi vítima de um crime, de um cybercrime, de um golpe, de um aliciamento, alguma coisa assim, é importante procurar a polícia, né? Então, o que a gente recomenda?
não apagar as mensagens criminosas, que às vezes a pessoa quer fazer isso, quer apagar, assim, aflita ali com a situação, Pra mas isso, ficar livre. isso é ruim, porque apaga, destrói as provas, né? Fica mais difícil chegar no criminoso. Então, manter a preservação de todo esse conteúdo, mas pode bloquear a comunicação, bloquear a pessoa no WhatsApp, nas redes sociais, procurar a polícia. As principais cidades do Brasil têm delegacias especializadas em crimes cibernéticos, então procurar de preferência especializada, ou a delegacia do bairro, ou da cidade, fazer a denúncia, né? E se for o caso, né, procurar um advogado para, enfim, se for o caso de entrar com uma ação civil para reparação do dano, alguma coisa nesse sentido. Existem circunstâncias que a escola chama as famílias, como você propôs, e a família da vítima de bullying com frequência aceita aí. Mas a família do bullying, que geralmente é omissa, geralmente é aquela que está viajando, como você falou, negligente, resiste aí. Como proceder nessa situação? Então, nesse caso, se a família não vai, a família do agressor se recusa a cooperar, a escola precisa notificar o conselho tutelar, porque isso é crime, né? Então, eles precisam notificar para que o conselho tutelar possa agir, e a família da vítima pode procurar a polícia, né? E eu acho bom que procure, porque quando um caso desses, que se tentou fazer aí uma composição, não judicializar a questão, é infrutífero porque a família não coopera, a Justiça da Infância e Juventude tem ferramentas, a gente tem possibilidades de muita coisa que a gente pode fazer que a escola não pode. Por exemplo, a gente pode obrigar os pais a irem, eles são obrigados a ir, eles não podem faltar. A gente pode colocar, tem uma previsão no ECA, uma medida protetiva de orientação parental. E aí os pais têm que ir, eles não podem se recusar a ir, não é facultativo ir ou não, né? Tratamento psicológico, psiquiátrico, então a gente pode... Já tive caso de colocar lá como condição uma medida de terapia, né? De tratamento psicológico familiar sistêmico, porque toda a família estava disfuncional. Então, são possibilidades que, quando chega na justiça, a gente tem como agir. Eu vejo alguns casos que há essa condenação, mas assim, a criança é levada a tratamento como ela sendo o problema, o único problema. E, na verdade, a questão familiar continua persistindo. Ok, uma vez dado um diagnóstico, ele tem TDAH ou tem transtorno opositor, deu o diagnóstico, leva para tratamento a criança, mas não vai adiantar, porque o sistema continua empurrando a criança. Exatamente. E a gente tem que intervir fortemente nesse sistema. E eu entendo que aí a gente muitas vezes passa da boa vontade e tem que chegar na lei, porque a lei precisa empurrar esse pai, muitas vezes. Eu entendo na minha concepção que a maioria dos problemas está na figura paterna, que é mais omissa, que tem justificativas para não assumir sua parte, né? Então o Estado tem que chegar nesses pais e falar, olha, você é responsável. Eu concordo com o senhor, eu concordo tanto na identificação que realmente a maioria dos pais é omisso, principalmente dos pais que chegam, dos meninos que chegam ao judiciário, meninos e meninas. Eu acho que, assim, eu acredito muito ali no que o Winnicott falava, de que o adolescente infrator, eu até não gosto muito dessa expressão, porque eu acho que todo adolescente é infrator, mas esse mais delinquente, né, quando ele estudava delinquência juvenil, ele busca no sistema de justiça a figura paterna, né? Então, no policial, no carcereiro, no juiz, na regra que vai vir do sistema de justiça, porque dentro de casa esse lugar psicanalítico da paternidade falhou, né? Não tem ninguém colocando regra. Eu acho que é importante, assim, a gente falar um pouco, porque eu não quero também... A gente sabe que o Brasil tem... A maioria das famílias são famílias de mães solos, as mulheres são chefes de família, e eu também não quero que as mães se sintam culpadas por uma coisa que elas não têm culpa, porque o pai dos filhos é ausente e elas não podem fazer nada para que ele se torne um pai presente. Então, às vezes, assim, mesmo em casas onde o pai não está presente, alguém faz o papel do pai, né? Tem regra, tem limites claros, tem apoio, e aí eu acho que a coisa não desanda. Mas quando não tem e a mãe também não consegue colocar os limites e as regras, fica muito complicado. E eu acho muito interessante isso que o senhor falou, porque eu estava vendo outro dia um psiquiatra, também especialista em infância e adolescência, falando que o fator de risco para a criança ser vítima de bullying é a figura do pai ausente. E o pai presente é fator de proteção, né? Então ele evita o bullying. Às vezes as pessoas me perguntam, como é que faz para o meu filho não ser vítima de bullying?
pai presente. E o pai ausente não é necessariamente o pai que não mora junto. Às vezes é o pai que mora junto, mas que é ausente. Porque o pai mora junto, mas trabalha o dia inteiro. Chega em casa quando o filho já está dormindo. E quando está em casa no final de semana, está o tempo inteiro no celular. Ele está ausente. Não percebe a criança, não vê a criança. Não vê, exatamente. E aí, às vezes, é o primeiro a depois querer entrar com uma ação na justiça, a ir para a polícia, né? Mas a sua parte ele não está fazendo. Seguramente. Então, é uma forma realmente que a gente tem que expandir esse olhar e trazer os pais para olhar, para cuidar. A gente te apresentou aí o nosso novo livro, Comunicação Frescobol Tênis, que traz essa metáfora da comunicação, também já trazendo, ou seja, recursos e formas que facilitam muito essa comunicação e essa conexão com... Eu adorei, adoro essa metáfora, e eu sou mãe de 2 adolescentes, então estou já aqui louca para ler o livro, curiosa. Interessante, na minha concepção, a maioria dos problemas que existem são frutos de falha da comunicação na relação pais-filhos. E a gente trabalha criando a condição de ter um bom diálogo, uma boa comunicação. O te vejo de você, né, que eu achei brilhante, tem tudo a ver com isso. Eu preciso perceber o outro para que possa interferir, e a pessoa percebida se sente valorizada e assim por diante. E aí se resolve a questão da comunicação, principalmente. Eu entendo que a maioria dos problemas não é fruto da má intenção, é da má comunicação. E aí que dá margem para a má intenção se instalar. Mas o fato é esse, a gente está trabalhando nesse sentido. Maravilha. Agradeço a tua presença aqui, muito interessante, está no tempo, era compromisso. Né? Então, eu agradeço imensamente você poder ter vindo aqui compartilhar todo esse conhecimento e tantas coisas que precisam ser ditas e que muitas vezes pais ou escolas não têm tanta clareza sobre esse assunto. E gostaria de saber se você quer deixar uma mensagem para essa comunidade. Então, eu quero deixar uma mensagem aqui. Eu acho que existe uma questão que a gente acabou até não abordando, mas eu não quero deixar de falar, que é o fato de que hoje a gente tem evidências científicas de que o acesso precoce e não vigiado, né, não supervisionado às telas e principalmente às redes sociais, ele está causando uma epidemia de doenças mentais. Então, a gente precisa retomar as rédeas dessa questão, né? Porque nenhuma criança, nenhum adolescente compra o celular com o próprio dinheiro e paga a conta do celular. Ele é dado pelos pais, a linha telefônica é contratada pelos pais, então está na nossa mão, né? Não dá para a gente responsabilizar a escola, Estado, é a responsabilidade das famílias de adiar o momento de dar o primeiro celular. Eu gosto muito da recomendação do Jonathan Haidt de não dar o celular antes dos 14 anos do smartphone e não deixar ter rede social antes dos 16. Isso já é realidade na Austrália. E há o problema de que a criança às vezes é a única da turma que não tem celular e ela acaba ficando excluída, ela às vezes acaba até sendo vítima de bullying no grupo, porque ela é a única sem celular. Então eu queria também fazer aqui um apelo que as famílias conheçam e se juntem ao movimento Desconecta, que é um movimento de famílias que está já ampliado no Brasil todo, para que seja então em cada escola as famílias possam convidar os outros pais a adotarem, a assinarem, né, ou a se comprometerem, a fazerem um acordo coletivo de não dar o primeiro celular tão cedo e não deixar ter rede social tão cedo, e assim a gente deixa as crianças serem crianças um pouco mais. E a gente viu como esse movimento do Desconecta, conseguiu movimentar já das pessoas pararem de usarem um pouco menos o telefone na escola, mas realmente, como você falou, quando a gente tem essa união de vários pais e outros pais, aí aquele não se torna o único que não tem. Exatamente. Então a gente muda essa referência e muda esse exemplo. Então procurem lá no Google Movimento Desconecta, movimentodesconecta.com.br e façam parte, né, dessa iniciativa. Ok. Então, muito obrigada. Queridos ouvintes, agradecemos imensamente a Vanessa, que compartilhou seu conhecimento, experiência conosco, e como essa conversa traz aí muita reflexão, e a gente convida para que as pessoas façam parte desse nosso Hub Family da Universidade de Paz, onde a gente reúne conhecimento, encontros e promovemos uma trilha aí direcionada de conteúdo para ajudar os pais. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada por ter ouvido o nosso episódio do podcast Café com Pais. Deixe a sua avaliação do podcast e compartilhe com quem você acha que pode se beneficiar em ouvir essas conversas.
Para saber mais sobre o nosso trabalho, acesse o nosso site e redes sociais. Você encontrará toda a informação que precisa, assim como a ficha técnica do podcast e nossos contatos.